Salmo 23, a tradução que eu vou falar aqui é a ACF. O texto diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E você diz amém. Pode tomar o teu assento, por favor. Me empreste sua atenção. Eu tenho autismo grau leve, eu sou historiador bíblico e a minha escola de pregação é totalmente diferente da escola de pregação do Rio de Janeiro. Então eu vou pedir para você um pouquinho da sua atenção para você compreender, e nós dar muito glória a Deus juntos. Observe, o texto que nós ora lemos, se não é o mais conhecido, é um dos mais conhecidos na vida do cristão e até daquele que não é cristão, tendo em vista que o Salmo de número 23 é um salmo muito falado. Ele é estampado em guardanapo de cozinha, em calendários e etc, e etc, e etc. Porém, a gente precisa compreender que ele faz parte de uma conjuntura profética bíblica. O Salmo de número 23, ele faz parte da composição dos livros poéticos da Bíblia Sagrada. Nos faz compreender que isso não é um texto comum, é uma poesia, é uma canção. E só para colocar você dentro do que eu quero passar, o Salmo de número 23, ele faz parte das 150 poesias que diversos salmistas fizeram de momentos da sua vida, quer sejam positivos ou negativos, hinos para salmodiar ao Senhor. Para falar que a poesia ou canção, é necessário nós lembrar também que por detrás de cada canção há uma inspiração. Nenhum compositor compõe uma canção do nada. Há sempre uma inspiração, seja ela profética, trágica, em algum momento da vida faz aquela inspiração nascer. O ano era 2011 para 2012, eu estava na cidade de Atílio Viváqua pregando na ocasião no lançamento do CD do cantor Anderson Freire, Coração Valente. E Anderson contava a experiência de algumas de suas composições, uma delas tomou meu coração por assalto. Ele estava dizendo que tinha acabado de chegar de uma clínica da família quando ele foi junto com a sua esposa, eram recém-casados, queriam ter filhos, mas não conseguiam isso. Então ele vai numa clínica da família pensando que o problema era na esposa. Depois de um exame mais minucioso, descobriram que ela era perfeita, o problema estava nele, ele era estéril. Dizendo ele que quando descobriu que era estéril, ele entrou, voltou para casa e entrou dentro do quarto, apagou a luz e não queria sair de lá. Foi ferida a masculinidade dele, afinal de contas ele está se sentindo inútil, porque tem um problema e o problema não faz ele gerar aquilo que seria um filho, o maior presente à coroa daquele casamento. Dito isso, o Anderson já está há cerca de 3 ou 4 dias dentro de um quarto fechado, ele não come, não quer sair de lá. À beira da depressão estava quando o Espírito Santo entra na solidão dele. Ele diz que naquele dia o Espírito Santo entrou e disse para ele: Anderson, escreva a tua oração. Ele disse: Senhor, mas eu não tenho nem palavras para orar. Foi quando o Espírito Santo disse a ele: então escreva a tua oração se você fosse orar agora. Ele pega a caneta, um papel e começa a escrever: mestre, eu preciso de um milagre, restaura a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria. E assim surgiu a canção Ressuscita-me. A cantora Midia Lima, num podcast, disse que não queria gravar aquela canção Deus me deu e Deus tomou. Até que depois de um acidente trágico, o carro vai capotar, o carro deu perda total, mas graças a Deus nenhum dos seus entes queridos lhe perdeu a vida. E quando ela olha para o carro, que já não prestava para nada, ela só lembrou de uma frase: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a canção está aí, explodiu no Brasil. O que eu estou querendo falar com isso é que por detrás de cada canção há uma inspiração, ainda que trágica, mas há uma inspiração. Eu prego a palavra desde os 6 anos de idade. Já vi muita gente falar do Salmo 23, mas eu nunca vi ninguém falar sobre o coração do compositor, ou um pouco da história desse compositor, o que é que ele estava passando quando deu origem à composição do Salmo 23. A proposta que tenho como historiador bíblico, que eu só estou contando uma história para vocês, é te fazer entender o coração do compositor por detrás da canção.
Sendo assim, é necessário nós dobrar a página do Salmo aqui, e eu quero cavocar um pouquinho com vocês na raiz judaica. A raiz judaica, que é uma raiz milenária, uma tradição cheia de dogmas, acreditava que Deus, quando ia fazer alguma coisa à terra, Deus sempre olhava para uma família. Me parece que Deus está procurando uma família para ter um plano magnífico, e Deus encontrou na cidade de Belém um cidadão muito gente boa, cujo nome dele era Jessé. Após o enlace matrimonial de Jessé, Deus vai lhe abençoar com algumas heranças. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. E quando eu falo de heranças, estou falando de filhos que o proverbista já dizia que são heranças do Senhor. Para nós pontuar um pouco mais a história dos judeus, um judeu acreditava que todo homem que possuísse dentro de casa o número 7 de filhos varões era um homem cuja família dele é perfeita, pois Deus, em sua grande magnificência, quando foi criar céu, terra e tudo quanto neles há, Deus levou 6 dias para criar, e o 7º ele descansou para apreciar a beleza e perfeição da sua criação. Como o judeu é dogmático, ele acredita que o número 7 é o número das coisas perfeitas criadas. Então um homem que tem 7 filhos varões dentro de casa é um homem que tem, abro aspas, uma família perfeita. Jessé tem uma família perfeita. Socialmente, quem olhava para ele dizia: a família dele é perfeita, tem tudo para dar certo e tem nada para dar errado. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que às vezes complica e descomplica, e nem sempre ele explica por que é que ele vai complicar. Ele vai dar uma complicada nessa história. E como é que se complica? Vai nascer um 8º filho. Esse 8º filho que nasce, ele nasce com no mínimo 3 aspectos para dar errado. Me permita ressaltar os 3. Primeiro, ele é número 8. Se até o número 7 é número perfeito, de uma família perfeita, do número 8, ele está arrancando essa suposta perfeição da família perfeitinha. Em segundo lugar, o menino é canhoto. O que é ser canhoto? Leia o livro de Levítico. O livro de Levítico trata 2 capítulos sobre o canhoto, dizendo que o canhoto jamais poderia ser soldado de guerra, pois um rei, quando ia comissionar o seu exército, ele privilegiava homens destros pela destreza, a maneira que eles manuseavam a espada. O canhoto, ironicamente, eles diziam que só servia para jogar pedra. Em terceiro lugar, o menino vai nascer com a cor da sua pele e do seu cabelo vermelha, a cor de Adão e a cor de Esaú. O historiador hebreu Flávio Josefo diz que quando Deus foi criar o primeiro homem da terra, que tem o nome de Adão, ele encontrou uma bifurcação entre o rio Tigre e o rio Eufrates, e foi exatamente ali que ele pôs a mão na argila vermelha para criar o primeiro homem da terra, que tem o nome de Adão. Adão, quando foi criado, e o nome Adão significa Éden ou Adamar, aquele que vem do vermelho ou que vem da cor vermelha. Como Adão foi o primeiro homem e o pecado foi introduzido ao mundo através da desobediência de Adão, o judeu vai acreditar que todo homem que carregar em si a cor do cabelo e da pele vermelha carrega sobre si a maldição do pecado de Adão. De maneira que esse homem era visto na sociedade como uma aberração. Para você ter noção, eu te coloco na época. Se um pai tivesse um filho ruivo e chegasse de mão dada com ele num culto como desse, a sociedade da época olharia para aquele pai dizendo: o pecado dele foi tão grande que Deus não lhe perdoou, e não lhe perdoando ainda lhe deu essa aberração como filho, como julgamento do seu pecado. O menino tem tudo para dar errado, tem nada para dar certo. O pai vai dar o nome dele de Davi. Ironicamente, o menino que nasceu para ser odiado tem o nome de amado. E se não fosse só essa ironia, dentro de casa ele ainda tem um irmão mais velho. Qual é o nome do irmão mais velho de Davi? Eliabe. Qual o problema de Eliabe? Permeia-se na época uma ideologia. A ideologia é: o mais velho tem todo o privilégio da casa. Se o mais velho tem todo o privilégio da casa, alguém vai comer, o mais velho tem que comer primeiro, alguém vai deitar, o mais velho tem que deitar primeiro. Até para entrar na casa, era o mais velho que entrava, com o pai seguido dele dizendo: bendito será o entrar e bendito será o sair. Todo o privilégio é para ele. E Eliabe começou a olhar para Davi como um concorrente direto, numa perseguição acirrada a Davi. Eliabe não suporta a presença de Davi dentro de casa, e ele vai perseguir veementemente o irmão. E me permita só te fazer um adeno aqui, porque essa ideia do mais velho perseguindo o mais moço é muito antiga. Se você olhar para a Bíblia, começou assim: é o mais velho Caim matando Abel, é os irmãos de José que são mais velhos perseguindo ele. Geralmente o mais velho persegue o mais novo, porque na cabeça do mais velho permeia uma ideia. E qual é a ideia?
ideia: se eu cheguei primeiro, as coisas têm que acontecer primeiro para mim. Se eu cheguei há mais tempo, eu tenho que ser exaltado primeiro. Só que o mais velho nunca entendeu que quando se trata dessa casa aqui, não é por tempo de casa que vem exaltação, é por intimidade com o Pai. E gente que não tem entendimento disso, começa a perseguir quem chegou agora, com dor de cotovelo, dizendo: chegou agora, já quer pregar, chegou agora, já quer cantar, chegou agora, já quer destaque, porque o mal de todo grande é esquecer que o pequeno vai crescer um dia. Então eles vão tentar te perseguir enquanto você é pequeno, porque a ideia do perseguidor é essa: eu vou tentar parar ele enquanto ele é pequeno, porque quando ele crescer ninguém mais segura. Aí se você olhar para a Bíblia, vamos para a Bíblia, tentaram matar Moisés quando era pequeno, José quando era pequeno, Davi quando era pequeno, Jesus quando era pequeno, porque Paulo deixou uma dinamite. Eu quero que você glorifique com isso quando ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem vai fazer crescer é a mão de Deus. E essa é a razão porque você é perseguido e às vezes amassado, ferido e machucado. E eu não vim aqui para fazer carinho em bode, eu vim alimentar a ovelha. E para alimentar a ovelha, deixa eu te falar: está sofrendo, está doendo, está chorando, está machucado, está sangrando? Bem-vindo ao clube, você está em fase de crescimento. Na época do crescimento isso tudo é normal, faz parte. Aguenta que você está crescendo. Só para dar uma acordada em quem está do teu lado, diga para ele: aguenta, você está em fase de crescimento. Diga para ele, diga para ele, diga para ela. Se parasse por aqui já estava muito bom, mas o pai está vendo que tem um problema, é um irmão contra o outro dentro de casa. Ele está vivendo uma utopia de dois filhos que querem se matar dentro de casa. Então o que ele vai fazer para tentar sanar o problema? Vai comprar um rebanho de ovelha e vai mandar Davi tomar conta das ovelhas na banda do sul. Pergunta que não quer calar: geografia bíblica. Por que o pai não comprou um rebanho de ovelha e não deu para Davi tomar conta das ovelhas na banda do norte? O que tem na banda do norte, senhores, é um lugar de tranquilidade, águas tranquilas e pastos verdejantes. O que tem na banda do sul é morada de ursos e de leões. Não vou nem usar teologia. O leão é um predador feroz, carnívoro, que vendo a cor vermelha pensa: é sangue, vou matar. Se o menino é vermelho, foi colocado no meio dos leões, o pai não colocou ele lá para apacentar a ovelha. Deixa eu colocar teu pé no chão. O pai colocou ele lá pensando: se um leão matar ele ou um urso matar ele, pelo menos fez o trabalho sujo e o sangue dele não vai escorrer da minha mão. Aí eu gosto da Bíblia, porque o menino está no meio de ursos, no meio de leões, e ele canta e apacenta. Canta e apacenta. Eu acho que tu não pegou, então vou falar de novo. Ele canta e apacenta. Eu tenho autismo grau leve e gosto de estudar sensibilidade humana. E uma das coisas que eu fico pensando é: que personalidade é essa de um garoto? Ele tem entre 12 a 14 anos, que sofre do pai um preconceito, da sociedade uma judiação no que se diz respeito à pessoa dele, e um irmão perseguidor implacável. E tendo em vista tudo isso, ele chega no campo. E a ideia da psicologia é que eu recebo em casa o que dou na rua. O que eu recebo em casa, eu vou entregar do lado de fora. Se eu recebo carinho, vou ser carinhoso. Se eu recebo amor, vou ser amoroso. Imagina um menino que passa raiva, desprezo, angústia, e um irmão que quer o matar dentro de casa. A ideia que se tem psicologicamente é que ele vai pegar um utensílio quando chega no campo e vai maltratar uma ovelha, vai maltratar as ovelhas que o pai deu para ele cuidar. Mas não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Que ele apacenta. E por que ele apacenta? Davi tem uma personalidade que falta em muito crente. Quando ele sai da casa para o campo, ele sai com todos os problemas de um pai que não o ama, um irmão que o despreza, uma sociedade que vê ele como aberração. Mas quando ele chega no campo trazendo todos esses problemas, ele olha para as ovelhas e lembra de algo: as ovelhas não são minhas, as ovelhas são do pai. Então ainda que eu queira maltratar, não posso, porque aquilo que é do pai eu tenho que cuidar. Oh meu Deus do céu, essa é a razão porque tu está aqui nessa sexta-feira. Passou raiva a semana inteira e o diabo pensou: vai chegar no culto, vai ficar de cara fechada, não vai adorar. Essa era a ideia, mas a vontade do pai é diferente. É por isso que tu está aqui e já te entregou, já levantou a mão, já abriu essa boca santa aí. Aqui você não faz o que quer. Ele apacenta. E foi lá apacentando que Deus o viu. Dito isso, dei uma introdução e agora eu acho que você vai alcançar a minha história. Qual é o cenário do Salmo 23?
Cenário do Salmo 23, segundo a história, é 1 Samuel 16. O que tem 1 Samuel 16? A visita de Samuel na casa do menino. Para nós pontuar a época, quando Samuel vai visitar um menino em casa, era a época de Páscoa. Época de Páscoa, que é uma das festas mais sagradas dos judeus. Na minha concepção, a mais especial, e vou te falar porque na minha concepção a Páscoa não era feita no templo e nem no tabernáculo. A Páscoa era feita onde? No interior da casa, no seio da casa. Como funcionava? Colocava-se uma mesa, um banquete era servido e todos assentavam ao redor da mesa. Não podia faltar nenhum membro da família. Tem mais uma? Essa mesa não tem cadeira, era uma espécie de tapete no chão, e o judeu tinha que sentar no chão para celebrar a Páscoa. Para quê? Para lembrar de 3 princípios: da onde eu vim, para onde eu vou e da onde vem meu alimento. Ele tem que sentar no chão. Dito isso, agora você entende que quando o profeta vai na casa do menino, era a época de Páscoa. Pergunta que não quer calar: se era a época de Páscoa e é uma celebração familiar, não pode faltar nenhum membro, por que quando o profeta chegou o menino não está em casa? Você precisa pensar. E pensando um pouco, a Bíblia me esconde, mas Russell Champlin, historiador, não me esconde. Ele diz que naquele dia, quando fizeram a mesa, estou sentindo a presença de Deus aqui, e quando todo mundo foi se assentar na mesa, e Davi tinha aproximadamente entre 12 a 14 anos de idade, foi se assentar na mesa junto, Eliabe, o irmão mais velho, levantou e vociferou algumas palavras que feriram a moral ética de Davi, dizendo: eu não me assentarei na mesa com este maldito, tire essa aberração da mesa da minha celebração. O pai tem 2 alternativas. Primeira, ele suspende a festa e ninguém come, porque se um não vai participar, ninguém participa. Ou segunda alternativa, ele tira o menino da mesa e continua a festa. Pelo que a gente vê, ele tomou a segunda alternativa, tirou o menino da mesa e continuou a festa. Aí eu pergunto para você: você já foi humilhado por quem é do teu sangue? Por gente que vem do mesmo teto, da mesma prole reprodutora, do mesmo sangue que você, que goza da mesma sombra que está debaixo da tua cabeça, e às vezes empresta a língua, os ouvidos e a boca para Satanás, e são seus piores algozes? Você já teve o desprazer de ser humilhado publicamente por gente que vem do teu sangue, que você queria dele um abraço, mas tem dele um desprezo? E só para nós entender, um menino não é um adulto, ele tem 14 anos de idade. Quando você vê uma humilhação desse nível, você pensa que o menino agora vai sucumbir. Mas a Bíblia diz, e a história corrobora para isso, que quando Davi é retirado dessa mesa, ele não encontra o caminho do quarto da depressão e nem da cortina para se esconder dos problemas da vida. Ele sai de casa e vai na direção do campo. E é exatamente aqui que vai surgir essa inspiração para essa humilde poesia. Eu queria, de forma poética, até filosófica, te fazer entender essa poesia agora. Imagina um menino, 14 anos de idade, saindo de casa, chutando pedras, olhando para cima, lágrimas estão rolando nos seus olhos, porque não basta a família lhe desprezar, tem uma sociedade que olha para ele como uma aberração, e ele está indo na direção do campo. Sol batendo na sua cabeça, e ele pensando: meu pai me abandonou, meu irmão me odeia, sociedade me vê como uma aberração, nada sobrou para mim, eu sou um para-raio de problema, eu nasci para sofrer. Quando ele está se aproximando do campo, com lágrimas molhando seu rosto, ele olha para as ovelhinhas dele, e olhando para as ovelhinhas dele: venha comigo e me acompanhe. Penso eu que ele abraça uma das ovelhas, e quando abraça as ovelhas, ele passa os dedos entre ela da ovelha, dá uma olhada para cima e diz: não me restou nada, Senhor, meu pai me abandonou, meu irmão me despreza, a sociedade não me olha como deveria me olhar, a única coisa que me sobrou são essas poucas ovelhas. Então, Senhor, como eu tomo conta dessa ovelha, cuida de mim também, e a partir de hoje o Senhor será o meu pastor e nada vai me faltar. Segura, ele não tem uma cama para deitar, ele vai ver o pasto e vai dizer: deitar me fazem verdes pastos. Ele não tem um fundo musical para ouvir, mas vai dizer: guia-me mansamente às águas tranquilas. O sol está batendo na sua pele, ele grita: ainda que o sol queime a minha carne, o Senhor refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Como seu pai tinha planejado, o urso vem matar Davi, Davi mata o urso, o leão vem matar Davi, Davi mata o leão, e escreve: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Eu tenho uma palavra nessa sexta-feira para alguém, e quem tiver fé para receber, levanta a mão direita lá em cima, porque você foi colocado
colocado num campo para morrer, e tem um urso para te matar, um leão para te matar, e uma plateia dizendo: o urso vai matar ele, o leão vai despedaçar ele, mas eu libero uma palavra nesse altar: o urso pode levantar, o leão pode levantar, mas vai servir de tapete para você pisar, porque ninguém vai parar o plano de Deus na tua vida. Ninguém para. Pode me ajudar o do teclado? Ninguém para o plano de Deus na tua vida. E sabe o que eu acho maravilhoso nisso aqui? É que ele diz assim: ainda que eu andasse. Ele não diz que andou, ele diz ainda que eu andasse. Ele não diz que passou, ele diz ainda que eu andasse no vale da sombra e da morte, eu não temeria, porque eu tenho uma certeza. Qual? O Senhor está comigo. Vamos ver se tu dá glória a Deus com força agora. Davi está dizendo: independente da situação, o Senhor está comigo. E se eu tenho dinheiro, está comigo. Se eu não tenho, está comigo. Se eu tenho saúde, está comigo. Se eu não tenho, está comigo. Se eu estou sorrindo, está comigo. Se eu estou chorando, está comigo. Se eu tenho comida na mesa, está comigo. Se eu não tenho nada para comer, está comigo. Se eu tenho casa própria, está comigo. Se eu pago aluguel, está comigo. Se eu vim caminhando, Ele está comigo. Se o meu carro está no estacionamento, Ele está comigo. Se a minha família está aqui dentro, Ele está comigo. Se a minha família está lá fora, Ele está comigo. Se eu der glória, Ele está comigo. Se eu não der glória, Ele está comigo. Ele não me deixa, não me larga, não me solta. Compra meu barulho. E nós somos o único povo da terra que não precisamos de carro blindado e nem de colete à prova de bala, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Deus está contigo. Como eu queria que tu me alcançasse nisso aqui. Era quarta-feira de manhã, tu estava levantando para ir para o trabalho, olhou no espelho, só estava tua imagem refletida, tu não viu nada, mas Ele estava lá contigo. Você foi para o trabalho, Ele estava contigo. Na hora do almoço, Ele estava cuidando do teu almoço. Voltou para o trabalho, o carro quase atropelou, não atropelou porque Ele estava contigo. Voltou para casa, Ele estava contigo. Ontem Ele estava contigo. No final da tarde, uma dor no peito, o infarto queria te levar, Ele gritou: aqui não, porque eu estou aqui. Hoje de manhã Ele estava contigo, à tarde Ele passou contigo, aqui no culto Ele está contigo. Tu vai embora, Ele vai contigo. Amanhã Ele está. Levante a tua mão lá em cima. Deus está contigo. Oh glória. Urimiai. Olha para alguém próximo a você, diga para ele ter certeza: Deus está contigo. Diga isso. Oh, glória a Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando Davi fala de vara e cajado, Davi está se referindo à época. E para nós entrar na época, preciso compreender, porque todo pastor que se presta, na mão direita ele usa uma vara, na mão esquerda ele usa um cajado. Mas os pastores que não conhecem muito das escrituras, quando a ovelha está querendo sair, ele diz: eu vou ter que usar a vara que o Senhor me deu. A vara nunca foi usada contra uma ovelha. E se a vara nunca foi usada contra uma ovelha, pastor, por que o pastor tem uma vara na mão? Simples. Vamos para a época. Na época de Davi, os lobos tinham uma penugem semelhante à penugem da ovelha. E por ter a penugem semelhante às ovelhas, tendo em vista que Davi tomava conta de ovelhas malhadas, era muito normal um lobo se introduzir no meio do aprisco, porque ovelha não tem senso de direção, e por ovelha não ter senso de direção, ovelha não define caminho. Como é que a ovelha define? Aparência. Então quando a ovelha olhava para a penugem, dizia: é dos nossos, dá para entrar, é dos nossos, dá para ficar por aqui. Porque a ovelha olha para o que reluz, e você sabe, só vou trazer a frase: nem tudo que reluz você conhece. Então a gente olha muito para a aparência, porque ele anda como a gente, ele fala como a gente, ele até adora, e se bobear ele até entra no manto como a gente, e a gente até se ilude com isso. O único que não é enganado é o pastor que está olhando de cima, porque quando o pastor é lá, ele diz: não, ali é lobo. E quando ele viu um lobo, ele usava o quê? A vara. Por quê? Com lobo se usa vara, com ovelha se usa cajado. E qual é a diferença dos dois? O cajado não machuca, o cajado direciona. Na ponta do cajado de todo pastor tem uma espécie de gancho, e quando a ovelha está em perigo, ele engancha o pescocinho da ovelha e vai puxando, dizendo: vem para cá, porque aqui você tem segurança. Lembra quando você chegou nessa casa?
o diabo queria te matar, o mundo queria te engolir, mas quando você chegou lá na porta, você sentiu um cajado dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Se eu tivesse pregando, eu ia começar a pregar agora, porque essa frase é poderosa. Preparais uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Preparais uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Preparais uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Por que eu falei 3 vezes? Porque essa frase é poderosa. E se tu entender pelo menos a interpretação de 2 pontos da frase, já vale um glória a Deus. Quando Davi diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, observe, Davi está pedindo a mesa, mas sobretudo está pedindo o lugar que quer sentar. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Meu lugar tem que ser na cabeceira. Não é possível que tu não pegou. Vamos para a segunda. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele não pediu mesa para amigo. Por que não pediu mesa para amigo? É simples. Se você não tem dinheiro para fazer seu aniversário, mas você tem amigos, você vai mandar uma mensagem para essa galera que é seu amigo, vai dizer: não tenho dinheiro para fazer aniversário, tudo que tem na minha casa hoje é pão e água. Seus amigos vão até a tua casa, vão comer pão, vão beber água contigo, porque amigo vem para celebrar, inimigo não, inimigo vem para reparar. Não? Prepara uma mesa perante mim, mas não é para amigo, é para inimigo. Porque se é uma coisa que Davi sabe fazer, é pedir. Então ele está dizendo: Deus, quem vai sentar vai nem celebrar, só vai reparar. Então eu não quero uma mesa, eu quero a mesa. Não conseguiu alcançar? Vamos lá. Quando ele pede isso aqui, Deus grita lá na cidade: Samuel, levanta. Um pedido no campo está fazendo Deus abrir provisão de longe. O que eu estou liberando sobre tua vida é o que você dobrou o joelho e pediu aqui. Deus está movendo os 4 cantos do Brasil. Tu não tem noção onde Deus está metendo a mão agora. Ele está dizendo: vai vir do norte, vai vir do sul, vem do nordeste, mas aquilo que é teu vai chegar na tua. Samuel, levanta. Enche o teu vaso de azeite, porque profeta que vem com a mão vazia não foi Deus que mandou. Profeta que Deus manda sempre vem com algo para entregar. Enche o teu vaso. Enche o teu vaso. E essa é para tu dar glória a Deus com graça. Enche o teu vaso e vem. Ele não diz enche o vaso e vai. Ele diz enche o vaso e vem. Porque Deus nunca vai te enviar no lugar que Ele não pisou primeiro. Ele está dizendo vem, porque antes de tu chegar, eu já cheguei aqui, preparei o caminho, tirei os espinhos, o que era pedra de tropeço eu já arranquei. Eu não sei para quem, mas eu preciso liberar essa palavra profética. E a palavra é: levanta e vem, porque antes de tu chegar, já está tudo preparado. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque tenho me provido de um dos filhos dele para futuro rei de Israel. Afinal de contas, Deus não levanta profeta sem propósito. O profeta vai, só tem um problema: esse profeta não é qualquer profeta. Ele é um profeta master, porque ele tem 3 unções. Ele tem tríplice unção. Ele é profeta, sacerdote e juiz. Então quando ele ia fazer uma visita para alguém, ou ele podia vir como sacerdote, ou como profeta, ou como juiz. Até aqui você entendeu? Só tem um problema: como ele tem tríplice unção, ele carrega 3 coisas. O quê? Como profeta, ele carrega uma botija de azeite. Como sacerdote, ele carrega uma lâmina de 14 centímetros chamada pódel, para oficializar um sacrifício. Mas como juiz, ele carrega uma espada. Então esse profeta poderia ir até a tua casa ou para ungir, ou para sacrificar, ou para matar. Alguém entende? Quando ele está entrando em Belém, que é um ovinho, os anciãos da cidade começaram a tremer. Porque antigamente, quando viam profeta, tremiam. E essa eu só joguei para o alto e nem vou aplicar. Quando começaram a tremer, gritaram de longe: é de paz a tua vinda. O profeta gritou: eu vim fazer um culto. Não é possível, vamos ver. Veio para quê? Fazer culto. Porque tem coisa que só desata no ambiente de culto. Tem porta que só abre no ambiente de culto. Tem enfermidade
enfermidade que só se cura no ambiente de culto. A igreja pós-pandemia colocou na cabeça do monte de crente mimizento, dizendo: fique em casa, assiste a live, a unção é a mesma, o Deus que está lá está aqui. Eu gosto muito de uma metáfora. Suponhamos que você está com uma fome maravilhosa e tudo que você quer comer é aquele churrasco, aquela picanha suculenta. Aí você em casa não tem nada, mas você tem um YouTube. Você clica no YouTube e bota picanha assando, senta no teu sofá, olha a picanha assando na televisão, consegue ver aquele suquinho escorrendo? Consegue? A lâmina da faca cortando, meu Deus do céu, quando cai no prato, tudo maravilhoso. Aí eu te pergunto, consegue sentir o gosto? Não, porque tem coisa que para receber tem que participar. Culto é assim, para receber tem que participar. É por isso que eu não sei o que uma galera vem fazer no culto, porque ele chega aqui e acha que está em casa, porque na tua casa tu liga e a televisão faz barulho e tu fica quieto recebendo informação. Aí tu chega no culto e acha que aqui é culto, que tu está com controle remoto dizendo: grita pregador, enquanto eu vou ficar com essa cara de deslavada aqui. Não, culto tem que participar, culto não é para receber. É por isso que no sonho de Jacó, ele viu uma escada, que o topo era o céu e o ponto final era a terra. E ele diz que na escada de Jacó, anjo subia, anjo descia. Se o habitat natural do anjo é o céu, a ideia é: o anjo vai descer e vai subir. Mas no sonho dele o anjo está subindo e está descendo. Por quê? Primeiro o anjo pega a tua adoração e leva, depois ele pega a vitória e traz. O culto começa daqui para lá, depois de lá para cá. Alguém vem aqui para cultuar e pode levantar a mão e dar um grito de glória? Quem vem? Tem coisa que é só no culto. Vim fazer um culto. Como eu queria ter tempo para esmiuçar esse negócio, porque para entrar no culto Samuel teve que santificar todo mundo. Por que tem que santificar? A santificação na ocasião não era uma cerimônia, aliás, não era um sacrifício, era cerimonial. E o que era a cerimônia da santificação? Tem que tomar banho. Por que tem que tomar banho? Porque é impossível tu entrar no culto com a sujeira de lá. Porque se eu entro no culto com a sujeira de lá, eu peso o culto. E quando eu peso o culto, às vezes eu digo: o culto estava ruim. Não era o culto que era ruim, é tu que estava pesado, amigo, desculpa. Hashtag pronto falei. Você traz um monte de peso, você traz um monte de mochila de pedra nas tuas costas. Aí fica aqui, fica dizendo: louvor não tá bom, pregador não tá bom. É tu que não consegue, tá pesado. Profeta, vamos sacrificar, vamos fazer um culto. Todo mundo toma um banho. Só tem um problema: para receber um profeta desse nível tem que fazer um sacrifício chamado Corban. O que é isso? Cerimonial. Ninguém recebia profeta de qualquer jeito. Para receber um profeta tem que fazer um sacrifício. Como era o sacrifício? Assava o cordeiro inteiro, tirava as vísceras. O cordeiro tinha que ser assado inteiro. Após assar o cordeiro inteiro, como o profeta não é qualquer profeta, ele é profeta, sacerdote, juiz, o que ele precisa fazer? Tira o banquete antigo da mesa e todos os utensílios e coloca tudo de melhor qualidade. Afinal de contas, o profeta chegou. E põe um lugar na cabeceira da mesa para o profeta sentar, porque ele é a representação de Deus na casa. Duas aplicações, já estou caminhando para encerrar. Primeira aplicação: lembra da cerimônia da Páscoa? Estava todo mundo comendo. Aí minha mãe, gaúcha, lá no Rio Grande do Sul, mora até hoje lá, do ladinho da Arena do Grêmio. Minha mãe tinha uma política em casa. Qual era a política? Minha mãe sempre gostou de cristaleira. Na cristaleira da minha mãe tinha várias peças de taças, de tudo que era maneiro que vocês possam imaginar, e talheres. E toda vez que alguém chegava perto daquela cristaleira dela, ia pegar uma taça, ela gritava: não toca nisso não, porque isso está guardado para uma ocasião. Olha como tem um monte de gente igual a minha mãe aqui. Então se guarda taça, toalha, tudo, esperando uma ocasião especial. Agora me permita dizer: imagina que Deus te mandasse um WhatsApp. Olha que Deus orgânico. Deus te manda um WhatsApp e diz assim: vou jantar na tua casa hoje. O que tu faria para ele? O que tu apresentaria para ele? Eu penso, só penso, que
que você faria igual Jessé. Eu vou apresentar para Deus o que eu tenho de melhor. O quê? Minha família. Só que a gente é igual Jessé. Já viu quando a visita vai na tua casa? Do Neida, ela manda uma mensagem: estou chegando aí, tu nem está em casa. Aí tu manda uma mensagem para um terceiro e diz: vai na frente, pega tudo que está na sala, esconde no quarto. Não é o que tu faz? Porque quando a visita chega, eu quero mostrar para ela uma impressão perfeita, e o defeito eu escondo. Foi isso que Jessé fez. Quando o profeta chegou, ele diz: os perfeitos fica, e o defeito vai para o campo. Só que nesse dia Deus se manifesta dizendo: eu não vim aqui pela qualidade que tu mostra para todo mundo, eu vim aqui pelo defeito que tu escolhe. Oh meu Deus, como eu queria que tu alcançasse esse negócio. Quando o banquete está pronto, o profeta deu uma olhada e disse: maravilhoso. E era churrasco, como gaúcho eu sei que eu estou falando, um cordeiro assado inteiro. O profeta olhou e falou: bonito, carne boa, só tem um problema: ninguém vai sentar na mesa enquanto não chegar um ungido. Não, isso era para tu ter dado 4 voadoras, mas tu não pegou, então vamos ver se tu me alcança. Aplico 2. Primeiro, ninguém se assenta na mesa. Por quê? Porque aquilo que é teu, e ninguém toca naquilo que é teu sem você presente. Só que o profeta diz: ninguém vai sentar na mesa enquanto não chegar o ungido. O pai diz: é ovelha negra. O irmão diz: é aberração. A sociedade diz: não vale nada. O profeta vem dizendo: ungido. Porque se dentro de casa não querem te honrar, tem problema não. Deus vai trazer alguém de fora só para dizer: é ungido. É ungido. É ungido. Ninguém senta. É ungido. Aí o pai gritou: ele está aqui. Olha para mim aqui, irmão, deixa eu te perguntar: quando tem ungido no arraial, tu sente ou não sente? Pelo menos um arrepio tu sente. Porque o ungido, quando chega, ele não precisa falar nada, porque não é o que ele fala, é o que ele carrega. Ele muda o ambiente. Quem chegou na casa foi Samuel. Olha o nível da intimidade. E Samuel diz: ninguém senta enquanto não chegar. Aí o pai diz: ele está aqui. Calma. Será que faltou discernimento para Samuel? Não, posso falar? Vai doer, mas é para crescer. Sexta-feira tu aguenta. O problema desse pai é se relacionar com os ungidos da casa. E quando você se relaciona com os ungidos da casa, tem hora que não é como tu pensa que é. Vai doer, mas é para crescer, tá? O pai gritou: vem o primeiro ungido. Qual é o nome dele? Eliabe. Eu queria chegar nele, porque Eliabe tem 3 aparências na Bíblia. Primeiro, o fato da primogenitura, ele tem privilégio. Segundo, estética, é bonitão. Terceiro, físico, é soldado. O profeta olhou e falou: é grande, é forte e é bonito. É ele. É grande, é forte e é bonito. É ele. Por quê? Por causa de 1 Samuel capítulo 9. Quando Samuel viu pela primeira vez Saul, ele viu um garoto alto, forte e bonito. Quando ele chega na casa de Jessé, ele vê um cara alto, forte e bonito. Ele grita: é ele. Deus gritou: Samuel, tu não aprendeu nada. Está querendo tomar decisão no futuro baseado em algo que deu errado no passado? Na tua cabeça, para dar certo, tinha que ser alto, forte e bonito. No meu plano tem que ser pequeno, franzino e feio. É possível, vamos lá. Alto, forte e bonito, 3 aparências. Porque tem gente na igreja que tem cara de quem é, tem jeito de quem é, tem maneira de quem é, mas não é coisa nenhuma. Tu pode enganar profeta, pastor e pregador, mas a Deus tu não engana. Se tem um Eliabe no nosso meio, hoje a tua máscara vai cair, porque Deus sabe quem é quem no arraial. Então não é Eliabe, então é Abinadab. Quem é Abinadab? Cérebro da família. Pergunta matemática, ele responde. Geografia, conhece tudo. Ciência. O menino é bom em culinária, é bom em medicina. O menino é bom, é inteligente. Então alguém diria: não é grande, não é alto, não é bonito,
mas é inteligente, vai saber reinar. Deus diz também não é, porque às vezes a igreja tem uns reis da cocada preta, porque fez um cursinho aqui, tem um diplominha ali, ele chega aqui querendo mandar, dizendo: quem é formado sou eu, o doutorado sou eu, o mestrado sou eu. Ele só esqueceu que quando ele entrou daquela porta para dentro, o canudo vai para o lixo, porque aqui dentro ninguém é maior do que ninguém, todo mundo é igual. Deus usa quem está aqui em cima, quem está embaixo, quem serve água, quem cuida do carro, quem limpa a banheira, ele usa quem ele quer, do jeito que quer. E se não gostou, rasga a Bíblia e fala com o chefe dos crentes, não é? Então é Samar. Quem é Samar? Eu não vou nem falar das qualidades, eu só vou falar do significado do nome. Samar, Simei e Simeia, 3 nomes com o mesmo significado. Samar significa aquele que tem um nariz elevado. Será que Deus usa? Então não é Samar, então é Ozem. Quem é Ozem? Insubordinado. Eu não preciso de pastor, eu não preciso de nada, eu me cuido, eu falo direto com Deus, eu não preciso de... Não, só tem no Rio Grande do Sul essa galera. Não é. Então é Radai. Quem é Radai? Apressado. Tem que ser tudo na hora dele, senão ele dá piti, pede carteirinha, quer ir para outra igreja. Não? Então é Natanael. Quem é Natanael? Olha o nome, presente de Deus. Eu pergunto, você sabia que Davi tinha um irmão que o nome era Natanael? Não, porque esse é o presente mais ausente da história. Já notou que tem gente que diz: se precisar, conta comigo, TMJ, tamo junto. Quando tu precisa, ele toma Doril. Passo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Tenho 2 notícias para te dar. Primeira, tá uma briga danada para tomar o que Deus tem para você. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, nenhum deles era. E Davi está onde, gente? No campo, fazendo o quê? Orando. Por quê? Crente não bate boca, crente ora. Crente não dá na cara, não desce do salto, não roda a baiana, crente ora. Crente não faz textão no Facebook, crente ora. Crente não joga em direta no status, crente ora. O problema dessa minha geração é que quando o pau quebra, ele começa se sentindo irado, se sentindo estressada. É várias indiretas, irmão, que até parece que a gente não entende. Os humilhados serão exaltados, Deus conhece a tua dor, e eles vêm com isso. Sabe o que está faltando para a minha geração? Um pouco menos de dedo no teclado e um pouco mais de joelho no chão. Crente ora. Crente ora. E tem coisa que Deus só revela para crente que ora com a corda no pescoço. Eu finalizo minha fala em 2 minutos agora. Quando Davi está orando no campo, Deus dá para ele uma revelação transcendental que vai chegar nas tuas mãos hoje. Enquanto Davi está no campo orando, Deus diz: Davi, eu preciso te dar uma informação, que essa informação vai ser para a vida. Qual é a informação, Deus? Davi, no campo, o maior inimigo da ovelha, em tese, não é o urso, não é o lobo, não é o leão, não é o chacal, não é o salteador, que é inimigo do pastor, que mata o pastor para roubar as ovelhas e tosquiar. Qual é o maior inimigo da ovelha no campo? Eu faço sinal e tu pega a tua conclusão. São as moscas varejeiras. Porque quando uma mosca varejeira colocasse ovinhos no ouvido da ovelha, tampava o tímpano, e a ovelha não ouvia mais a voz da sua liderança. Quando uma mosca varejeira colocasse ovinhos nos olhos da ovelha, liberava uma secreção, e ela perdia a visão do caminho, já tinha outra visão. Quando uma mosca varejeira colocasse ovinhos na boca da ovelha, ela sofria de uma doença chamada língua azul. E que fique claro uma coisa: sobre audição, sobre a boca e sobre os olhos da ovelha, existem mais de 119 doenças catalogadas oriundos dos ovinhos de mosca varejeiras. Mas na ocasião, a ovelha sofria de língua azul. O que é língua azul? A língua da ovelha ficava arroxada, inchava e caía para o lado de fora da boca. A única maneira que a ovelha tinha de lubrificar a sua língua era botando a língua para dentro e segurando entre os dentes. E eu tenho entendido uma coisa: ovelha que dá ouvido para mosca varejeira geralmente dá com a língua nos dentes. Então Davi diz: Senhor, eu também sou tua ovelha, e já que eu sou tua ovelha, unge a minha cabeça com óleo. Porque todas as manhãs ele colocava óleo na cabeça da ovelha, para que quando o ovinho da mosca varejeira fosse colocado com óleo, ele escorregasse e caíssem. Então ele diz: Senhor, já que eu também sou ovelha, então unja a minha cabeça com óleo, porque eu não quero dar ouvido para qualquer coisa, olhar para qualquer coisa, falar o que não deve. Eu quero estar debaixo do teu propósito. Você pega essa palavra, você pode levantar a mão, ficar de pé comigo agora, fica de pé comigo. Se você puder, olhe para 2 pessoas e diga para ele: Deus vai mudar a tua história. Posso fazer uma oração rápida?
Meu tempo esgotou, mas eu oro por você. Põe a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu selo esta palavra. Que essa palavra não venha cair por terra, que o ladrão de semente não venha tomar essa palavra que foi semeada, antes que ela tenha morada no nosso coração, e que nós venha viver o que te apraz, lembrando que só o Senhor é capaz de tirar do monturo o necessitado e o colocar sentado entre os príncipes. Eu ainda creio que o Deus de Davi é o Deus da nossa história, e por certo mudará a nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Procure 2 ou 3 pessoas, diga para ele: se Deus mudou a minha, Ele vai mudar a tua história também. Que Deus abençoe.